Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, dando continuidade à história dos santos católicos, iremos contar a história de São Jorge Guerreiro. A história de São Jorge é cercada de fantasias e lendas, mas segundo relatos ele nasceu por volta do ano 270, numa região chamada Capadócia. Atualmente, esta região faz parte da Turquia. Segundo a história, Jorge pertencia a uma nobre família de origem cristã. Seu pai era militar, e sua mãe uma mulher de muitas posses. Lembrando que neste período, os romanos adoravam várias divindades e repudiavam o cristianismo. E ainda criança, Jorge perde o pai assassinado durante uma batalha. Após a morte do pai, ele e a mãe vão morar na Palestina. Lá, sob os cuidados de sua mãe, ele é muito bem educado. Ao atingir a adolescência, seguindo o exemplo de seu pai, ele entra para a carreira militar. E devido à sua dedicação e ao temperamento naturalmente combativo, não demorou. Logo ele foi promovido a capitão do exército romano. Jorge se destacava devido à dedicação e suas habilidades com armas. E isso rapidamente chamou a atenção do imperador Diocleciano, que lhes deu o título de Conde da Capadócia. Devido às suas habilidades, Jorge continuou a subir em sua carreira militar. E antes de atingir os 30 anos de idade, já era conde, tribuno militar, e encarregado da guarda pessoal do imperador Diocleciano. No entanto, ao lado do imperador, Jorge começou a perceber e a se sensibilizar com a brutalidade com que os cristãos eram tratados. E após a morte da mãe, ele pegou toda a notável herança que lhe cabia por direito, e distribuiu aos mais necessitados. Tal atitude causou grande espanto e repercussão aos membros da elite romana, pois eles não conheciam esse lado de Jorge. Tempos depois, o imperador Diocleciano, querendo acabar com o cristianismo dentro do império, publicou uma lei que mandava prender todo soldado cristão, e os que não fossem cristãos deveriam oferecer sacrifícios às divindades pagãs. Nesse dia, para a surpresa do imperador, Jorge foi a seu encontro diante de todos. Disse que era cristão. Diocleciano ficou perplexo e ao mesmo tempo se sentindo traído, ao ouvir aquelas palavras vindo da boca de alguém de sua confiança. Mas como ele não queria perder um de seus melhores guerreiros, ele tenta comprar a fé de Jorge com riquezas. Primeiro ele oferece ouro, propriedades e escravos, mas Jorge permanece fiel em sua fé. Então Diocleciano resolve partir para a ignorância. Ele achava que torturando Jorge aos poucos, antes de morrer ele desistiria de sua fé em Cristo. Jorge foi torturado de diversas maneiras. Teve o seu corpo perfurado com garfos de ferro, foi espetado com as lanças pelos soldados do imperador, teve suas feridas queimadas. Mas com a fé em Cristo, o guerreiro Jorge resistiu bravamente a tudo. Depois ele ainda foi submetido a envenenamento. Um feiticeiro lhe deu fortes doses de um veneno misturadas ao vinho, mas Jorge nada sofreu. Ao presenciar aquilo, o próprio feiticeiro e muitos dos soldados se converteram ao cristianismo. No dia seguinte, entre outras torturas, Jorge foi jogado em um caldeirão cheio de chumbo derretido, e para surpresa de todos, ele saiu sem lesão alguma. Depois, para a alegria do imperador, Jorge finge desistir do cristianismo e se converter às divindades romanas. O imperador, com grande alegria, logo mandou chamar o senado e todo o povo para comparecerem ao templo. No entanto, estando todos no templo, Jorge foi até a estátua de Apolo, fez o sinal da cruz, e perguntou: "Coisa, por que tu queres ser como Deus?" No mesmo instante, uma voz da estátua lhe respondeu: "Não sou Deus, nem nenhuma destas estátuas são. Nós de anjos fomos feitos demônios, por isso, enganamos a humanidade." Depois Jorge lhes perguntou: "Pois como tens a coragem de estarem neste lugar? Como ousam estarem presente no mesmo local que estou, sendo que adoro o verdadeiro Deus?" Falando isso, se ouviu um ruído como choro que saía das estátuas e todas se despedaçaram. O ocorrido gerou grande repercussão, mas Jorge continuou a ser torturado, agora, sendo acusado até de feitiçaria. E para aumentar ainda mais a fúria do imperador, Alexandrina, a sua própria esposa, acabou se convertendo ao cristianismo. Depois de também ser torturada, ela disse a Jorge que o único temor que tinha em morrer é porque ainda não havia sido batizada. E Jorge lhe respondeu: "Não tema, filha, o sangue que irá derramar servirá de batismo e será sua coroa." O martírio de Jorge durou vários dias. Todos os dias após cada sessão de tortura, Diocleciano perguntava se ele renunciaria à sua fé em Cristo, mas Jorge permaneceu cada vez mais convicto em sua fé. O fato foi cada vez ganhando mais notoriedade.
E isso fez com que muitos romanos acabassem tomando as dores de Jorge e se convertendo ao cristianismo. Por fim, desesperado por ver tantas conversões, o imperador mandou que Jorge fosse assassinado por decapitação. No dia 23 de abril do ano 303, na antiga cidade de Nicomédia, já Santa Alexandrina, a esposa de Diocleciano que virou cristã, também foi morta por decapitação, e também a mando de Diocleciano, no dia 21 de abril, 2 dias antes de São Jorge. Após sua morte, suas relíquias foram levadas para Lida, cidade onde cresceu com sua mãe. Anos depois, Constantino, o primeiro imperador cristão, conhecendo a bela história de São Jorge, mandou que no local fosse construído um grande oratório. E por volta do século V, só em Constantinopla, já haviam 5 igrejas dedicadas a ele. No Egito, logo nos primeiros séculos após sua morte, foram construídos 40 conventos e 4 igrejas dedicadas a São Jorge. No Império Bizantino, na Armênia, e no Estreito de Bósforo na Grécia, São Jorge era inscrito entre os maiores santos da Igreja Católica. No início sua imagem era representada como um guerreiro martirizado. Foi somente na época das cruzadas que ele teve sua imagem associada a um dragão, o que, ao meu ver, fez com que muitas pessoas achassem que sua história fosse só uma lenda. Mas assim como Santo Expedito, São Sebastião e muitos outros, São Jorge foi um guerreiro de Deus na luta do bem contra o mal, um exemplo de perseverança e fé, responsável pela conversão de muitos e muitos ao cristianismo, e isso numa época onde ser cristão era quase que assinar a própria sentença de morte. Obrigado por assistir, fiquem todos com Deus.